paz do Senhor, queridos e amados irmãos, é com grande alegria que nós estamos aqui nessa noite para celebrarmos o nascimento de Jesus, que veio a este mundo para trazer salvação a todos nós. Quero desejar a todos um Feliz Natal, que o Senhor possa continuar te abençoando. Os convido também para nós estarmos orando, agradecendo ao Senhor por ter enviado o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos resgatar da maldição eterna. Bondoso e maravilhoso Deus, no nome precioso de teu Filho Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui para juntos, ó Pai, estarmos celebrando o nascimento de Jesus, que veio para trazer salvação para todos nós. Pedimos que o Senhor continue conosco, vem nos abençoar, vem se fazer presente em nosso meio, vem abençoar aqueles que estão nos acompanhando, ó Pai querido. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Eu vos convido para nós lermos a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8. Glórias a Deus. Nos diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor, e o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor agora com a orquestra.
Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos alegres de estar aqui mais uma noite para louvar e adorar ao nome do Senhor. Hoje num culto especial de Natal, e o nosso desejo é que o Espírito Santo possa tocar no seu coração enquanto você estiver assistindo. Você também adore ao Senhor junto conosco. Vamos louvar ao Senhor com o hino Mais Que Uma História. Muitas evidências históricas colaboram na compreensão de que o Natal é bem mais do que apenas uma história. Belém, Deus chegando. Emanuel, Deus conosco. Calvário, Deus por nós. O dia de hoje, Deus em nós. Desde o primeiro gemido daquele bebê recém-nascido em Belém, naquela noite sopra sobre nós o vento do Espírito Santo. O bebê na manjedoura de Belém e o Cristo ferido na cruz são a mesma pessoa. A pessoa preparada por Deus desde o princípio dos tempos. Anjos cantaram, pastores velaram, o Rei dos Reis nascido no estábulo, o Senhor dos Senhores envolto em panos, o infante nascido como Salvador do mundo. Isso tudo é bem mais do que apenas uma história. Noite à meia-lua, família reunida no cenário de luz. Alguém abriu a Bíblia, então começou a ler. Mais que uma história, plena verdade. Saúdo a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Cumprimentamos a você com a paz do Senhor. Vamos louvar e bendizer o nome daquele que merece o nosso louvor, a nossa gratidão, com este cântico que tem como título o melhor lugar do mundo. Não há lugar melhor neste planeta do que nós estarmos aos pés do nosso Salvador. Vamos louvar.
Em continuidade, vamos adorar e bendizer ao nome do Senhor Jesus, relembrar do nascimento do nosso Jesus Cristo com esse cântico que tem como título Noite Santa. Você que conhece, adore o Senhor conosco. Aleluia, glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Também cumprimento você que está aí na sua casa, nos assistindo com a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus nesta noite, porque as misericórdias do Senhor se renovou a cada dia, a cada momento na nossa vida neste ano. As misericórdias se renovaram na sua vida também. Esse é o motivo de você e de nós estarmos aqui.
Quero desejar a você e toda a sua família um Feliz Natal e dizer que o verdadeiro Natal é Jesus. Que Jesus vive, Jesus reina e tem prazer em abençoar a sua casa. Amém? Pra fazer o mar se acalmar. Quem é este que amou a minha vida e a sua deu pra me salvar? Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui neste culto festivo, neste especial de Natal, relembrando e comemorando o nascimento do nosso Salvador Jesus. No nosso mundo cristão, existem polêmicas e controvérsias sobre comemorar ou não o Natal. Alguns dizem que não devemos comemorar porque não sabemos ao certo o dia que ele nasceu. Outros dizem que o 25 de dezembro é uma data que herdamos do paganismo. E aí entram por esses caminhos e deixam a essência do Natal. Eu quero lembrar você que nos acompanha neste culto de adoração ao Senhor, que nós não estamos aqui
para comemorar uma data de calendário. Nós não estamos aqui para polemizar. Sabemos que não foi em dezembro realmente que Jesus nasceu, mas se foi escolhida esta data, nós comemoramos com muita alegria, porque o que comemoramos é o que aconteceu, não o dia em si, não é? Talvez se você não soubesse exatamente o dia do seu nascimento, você deixaria de ter nascido? Você não existiria? Claro que não. Então vamos deixar tudo isso de lado e vamos lembrar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus nasceu, glória a Deus nas alturas. Esta é a mensagem que nós, das Assembleias de Deus, anunciamos. Jesus nasceu e Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Salvador. Então que você comemore o Natal de Cristo, o Natal que é todo dia para nós cristãos, não é? Todo dia Jesus tem que nascer e renascer na nossa vida, ser Senhor e Salvador de todos nós. Eu gostaria de convidá-los para a leitura de um texto bíblico no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18, narra-se o nascimento de Jesus. E o texto nos diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Glória a Deus por esta palavra. O nascimento de Jesus é cumprimento de uma promessa do próprio Deus. Quando os nossos primeiros pais pecaram lá no Éden, o Senhor então disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. A palavra de Deus nos diz que a serpente é o maligno, a serpente é o nosso inimigo, e ele só pode ser destruído, esmagado, repreendido pelo Senhor Jesus. E nós, a igreja do Senhor, hoje recebemos autoridade. Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios. Então, quando nós vemos lá no Éden, o próprio Deus dizendo: eu vou trazer o Salvador, eu vou trazer aquele que vai derrotar a serpente, mas vou trazer da semente da mulher. A mulher fora enganada pela serpente, agora a própria mulher gerará aquele que esmagará a serpente. E esta promessa foi vivida pelos patriarcas, foi vivida pelos profetas, e o escritor aos Hebreus nos diz que tanto os patriarcas quanto os profetas morreram sem ver, sem contemplar o cumprimento da promessa. Ou seja, Jesus não nascera nem no tempo de Abraão, Isaque e Jacó, nem no tempo dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, mas a promessa continuava, viva no coração daqueles que esperavam que um dia da mulher nasceria o Salvador do mundo. Muito bem,
e agora chega a plenitude dos tempos, como Paulo escreve aos Efésios, chegando à plenitude dos tempos, ou seja, chegando o tempo de Deus cumprir a sua promessa, Deus então olha para uma jovenzinha virgem chamada Maria, e ele diz: é nela que eu vou cumprir, é nela que eu vou realizar o meu sonho, o meu projeto. E quando nós olhamos aqui para o texto de Mateus, que acabamos de ler, Mateus destaca a situação de José, que era o noivo de Maria, não é? José fica assustado com a notícia que Maria estava grávida. Mas quando você olha para o Evangelho de Lucas, né, você vai ver que Lucas dá mais enfoque na situação de Maria. Lucas nos conta que o anjo visita Maria e saúda Maria como uma saudação que ela nunca tinha recebido: salve agraciada, ou seja, salva aquela que recebeu graça de Deus, né? Você foi escolhida para ser a mãe do Salvador, né? E bendito é o fruto do seu ventre. E Maria, então, quando ela observa essa saudação, a Bíblia diz, em Lucas capítulo 2, que ela fica muito assustada, atemorizada, se perguntando: que saudação é essa? Eu sou chamada de bem-aventurada porque vou gerar um filho. E aí ela pergunta para o anjo: como pode ser isso? Como isso vai acontecer, sendo que eu não conheço o varão? Né? Conhecer aqui no sentido de intimidade, de relação sexual. Ela disse: eu sou uma virgem, eu não conheço, eu não tive intimidade com homem nenhum, como é que eu posso estar grávida? E o anjo vai responder que não é dela, não é do varão, né? Mas é do Espírito Santo. Muito bem, Maria recebe lá, né, toda essa saudação, toda esta missão, toda esta notícia, e ela, como uma serva humilde do Senhor, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, cumpra-se em mim o seu projeto, a sua vontade. Agora, do outro lado está José, e o texto que nós lemos diz que, estando Maria desposada com José. O texto, a palavra desposada no original quer dizer comprometida com José. Maria estava o que nós chamamos hoje de noiva de José. Mas nos dias de hoje, até o noivado, né, ele pode ser desfeito se a pessoa entender assim: não, nós estávamos noivos, mas nós achamos por bem cada um ir para um lado, porque nós temos incompatibilidade e não vai dar certo esse casamento e nós vamos parar por aqui. Isso nos nossos dias e na nossa cultura é comum, né? Não causa espanto, mas naqueles dias romper um compromisso, né, era algo que traria um grande escândalo. Ela estava desposada, ou seja, ela estava comprometida com José. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que participa deste culto, que Deus, quando Ele promete realizar em nós alguma coisa, nós precisamos manter o compromisso com Ele. Deus tem compromisso com todo aquele que tem compromisso com Ele. Maria estava compromissada com José. Maria não era apenas mais uma virgem, né, de Belém. Não. Outras moças virgens existiam ali, mas o Senhor escolhera ela, porque ela era uma moça comprometida, uma moça temente a Deus, uma moça pronta para ver o projeto de Deus se realizar na sua vida. Ora, Jesus, então, ele vem para realizar esse projeto de Deus, trazer ao mundo aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Quando José fica sabendo por Maria que ela está gerando uma criança, José perde o sono, José fica assustado, José começa a se questionar, não que ele duvidasse da integridade de Maria, mas como explicar que Maria estava grávida antes do casamento, como explicar que Maria fora visitada por um anjo, não é? Isso seria algo realmente incomum, como que alguém ia acreditar? Então José, diz o texto, por ser um homem justo, ele não quis infamar, né,
trazer infâmia para Maria, dizer alguma coisa que denegrisse a integridade de Maria. Ele não queria que Maria ficasse falada. A moça que está grávida antes do casamento e está dizendo que é do Espírito Santo, onde já se viu, que blasfêmia, que coisa. Então ele pensou o que fazer. E aí ele intentou, ele projetou, né? Na versão que eu li com os irmãos, diz: e projetando ele, deixá-la secretamente. Quando ele pega no sono, o anjo do Senhor vem e fala com ele no sono, dizendo que ele não devia temer, porque o que estava sendo gerado em Maria era do Espírito Santo. Eu quero parar um pouquinho nisso aí, projetando. José fez um projeto: eu vou deixá-la secretamente, e assim ela não fica infamada, né? Ela não fica com má fama. Eu vou embora, aí foi o noivo que sumiu, e eu não quero participar disso aí. Quando eu e você fazemos projetos, irmãos, nem sempre Deus tem que concordar com o nosso projeto. Analise comigo, não fora Maria que projetara ter o bebê Jesus. Não, Maria nem sonhava com isso. Maria, como qualquer outra jovem prometida em casamento, né? A partir dos 12 anos naquela época, os pais já prometiam os filhos em casamento, né? O pai da menina, o pai do menino, já concordava lá um com o outro, já combinava o dote: o que você tem para me dar? Né? Eu tenho uma filha assim, assim, donzela, você já tem um rapazinho lá, vamos acertar uma aliança aqui. Acertava as famílias, né? E ficavam então comprometidos uns com os outros. Maria, então, certamente, como toda mulher ou moça comprometida e esperando a data do casamento, se preocupa com o enxoval, se preocupa onde que vai morar, se preocupa na sua nova fase de vida que logo vai chegar. Mas pensar em ser a mãe do Salvador, isso não era projeto de Maria, isso era projeto de Deus que se cumpriu na vida de Maria. Natal é isso, irmãos, é nós entendermos que Jesus é Salvador e que Jesus é Senhor e que os projetos de Deus se cumprem em nós através da vinda de Jesus ao mundo. Quando Jesus veio ao mundo, ele se fez homem, ele se fez carne, Deus se encarnou, Emanuel, Deus conosco, Deus está conosco, e agora os projetos de Deus passam a ser projetos nossos também. Deus pode fazer tudo sem utilizar do ser humano, mas ele não faz sem o homem. Por que ele não faz? Porque ele ama o mundo de tal maneira, então ele me usa, ele te usa para realizar os seus santos projetos na terra. Muito bem, quando Maria perguntou lá para o anjo, como se fará isso? Eu fico pensando, irmãos, que muitas vezes eu e você também recebemos uma promessa de Deus. E aí a gente fica se questionando, mas como que vai ser isso? Eu recebi uma profecia, eu recebi uma promessa que Deus vai fazer isso na minha vida, mas está difícil, hein? Como que vai ser isso? É praticamente impossível, isso não tem como acontecer, porque nós pensamos com a nossa mente tão pequena, tão carnal, tão humana, mas para Deus não há nada impossível. Quando Maria pergunta como se fará isso, Maria está dizendo para o anjo: anjo, eu não tive relação com homem algum, que eu saiba, um bebê se gera quando um homem e uma mulher têm uma relação sexual, e aí há a fecundação, aquela coisa toda. Certamente era isso que Maria pensava, mas como é que vai ser isso? Eu grávida? E aí o anjo diz: Maria, o que em você está gerado é do Espírito Santo. E diz o texto assim: o Espírito do Senhor, o Espírito Santo te cobrirá. Outra versão diz: o Espírito Santo descerá sobre ti. Isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, que tudo aquilo que nós achamos difícil na nossa vida, tudo aquilo que nós achamos até impossível de acontecer, só vai acontecer quando nós entendermos que é o Espírito de Deus descendo em nós, atuando em nós, vivendo em nós, habitando em nós. Então os projetos de Deus acontecem, se realizam na nossa vida. Tudo aquilo que para nós é impossível, vamos sempre lembrar que para Deus é possível. Deus que nós servimos é o Deus que não conhece o impossível. Tudo é possível a Deus e tudo é possível ao que crê. O anjo confirma isso para José.
confirma o que havia sido dito para Maria: o que nela está gerado é do Espírito Santo. O anjo não diz para José o que nela vai ser gerado, ele diz o que nela é, o que nela está sendo gerado. Meu irmão, minha irmã, em você está sendo gerado tanta coisa boa da parte de Deus. Eu creio assim e espero que você entenda essa mensagem. Natal para o crente é todo dia, é o Espírito Santo gerando novos sonhos, novos desejos espirituais, nova visão espiritual, nova vontade de servir a Deus. Ora, nós estamos terminando um ano tão difícil para todos nós. Algumas famílias que estão participando deste culto tiveram perdas nesse ano. Entes queridos que no ano passado cercaram a nossa mesa de Natal, esse ano não estarão conosco. Mas por que não estamos desesperados? Porque em nós está sendo gerada a promessa de que Jesus vai voltar e os mortos ressuscitarão primeiro. Então deixa o Senhor gerar na sua vida sonhos de Deus para você, realidades do céu na sua vida. Não faça o contrário. Não queira que Deus gere os seus sonhos, porque nem sempre os seus sonhos são os sonhos de Deus. O que acontece é que às vezes nós dizemos, eu quero isso, e não acontece. Por que Deus não está gerando o que eu sonhei? Porque às vezes o nosso sonho é tão limitado, não é o sonho de Deus, mas que hoje, nessa mensagem de Natal, você entenda que o Espírito Santo é o gerador de promessas de Deus na vida do crente. Ele gerou no ventre de Maria a promessa de que o Salvador nasceria, e ele nasceu. Bendito seja o nome do Senhor. E aí o anjo vai dizer para José, olha José, o bebê vai nascer, e você não foge de Maria não. Você tem um papel nessa história. E sabe, José, a tradição é dar o nome do próprio pai ao primeiro filho, ou o nome do avô, o nome de alguém da família. Mas o nome já está escolhido. Você vai colocar o nome nele de Jesus, porque ele salvará o povo do pecado. Você está entendendo que o próprio nome Jesus, e nesse culto foi cantado pelo diácono Osias, ó doce nome de Jesus. Jesus é um nome que veio do céu, fora escolhido no céu, e veio para ser o nome que está sobre todos os nomes, e ao nome de Jesus se dobram todos os joelhos, no céu, na terra e até debaixo da terra. Glória seja dada então ao nome de Jesus. Quando você conhece o valor e o poder do nome de Jesus, não tem obstáculo, não tem barreira na sua frente que você não enfrente de cabeça erguida, porque você sabe que o nome de Jesus é poderoso para derrubar qualquer muralha, o nome de Jesus é poderoso para expulsar qualquer demônio, o nome de Jesus é poderoso para repreender qualquer enfermidade. Ó doce nome de Jesus, glória a Jesus. Então, quando o anjo explica, o texto vai dizendo para nós que José, então, despertando do sonho, veja bem, com Maria não foi no sonho, mas com José foi através do sonho. Deus sabe como falar comigo e com você. Quando José, então, desperta do sono, está escrito aqui, e ele fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu Maria como sua mulher. Então eu quero dar uma paradinha aqui só para dizer para você o seguinte, sabe por que muitas vezes na minha e na sua vida não é Natal todo dia? Não é todo dia dia de celebração? Porque nós não fazemos conforme nos foi ordenado pelo Senhor. Quando nós fazemos do jeitinho que o Senhor ordena, nós somos felizes, nós somos abençoados, e a bênção do Senhor nos enriquece com alegria, com paz, com saúde, com prosperidade em todas as áreas da vida, porque nós fazemos de acordo com a ordem do Senhor. Quando o Senhor nos dá ordem, e você pode dizer, mas eu não vi anjo nenhum anjo veio falar comigo o que é para fazer. Ora, você pode até receber visita de anjo, mas você nem precisa, porque está escrito aqui o que eu e você devemos fazer. A ordem do Senhor já foi nos dada pela sua palavra, e se nós vivermos de acordo com a sua palavra, as suas promessas que estão sendo geradas nascerão em nós, e nós vamos dizer que na nossa vida todo dia é Natal, todo dia é dia de Jesus, todo dia é dia de
boas novas, boas notícias. E quando o texto diz que ele recebeu, aí chega no versículo 25, que é algo intrigante. É só realmente quem é justo, quem é servo de Deus, quem anda na luz da palavra, quem compreende a ordem de Deus é que pode cumprir isso. Está escrito no versículo 25. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. O que isso quer dizer? Conhecer aqui é no sentido de intimidade entre marido e mulher. José recebeu como sua mulher, mas não tocou em Maria fisicamente, no sentido, né, de relação sexual, até que nascera o menino, porque ele sabia o que nela está gerado é do Espírito Santo. Certamente ele, como um justo servo de Deus, ele dizia: eu não vou tocar nela, porque ela está gerando o meu Salvador, não é? E ele então a respeitou fisicamente ali, cuidou dela. Isso nos traz uma grande lição. E talvez você pense: mas por que isso está registrado? Por que isso precisou ser registrado? Para nós entendermos, igreja, que muitas vezes nós precisamos abrir mão das nossas vontades e dos nossos prazeres para ver se cumprir em nós a vontade de Deus. José, como todo homem, certamente tinha desejo de coabitar com a sua esposa, aquela moça que fora prometida em casamento, e agora ele se casa, está com ela, mas não toca nela até que o bebê nasce. Isso fala de muitas vezes nós renunciarmos o nosso próprio eu, as nossas próprias vontades, para ver em nós se cumprir a vontade de Deus. Eu quero, caminhando já para o final dessa breve meditação, convidando você a pensar: como se dará isso na sua vida? Como acontecerá aquele projeto de Deus na sua vida? Para você é impossível? Lembre-se, Jesus nasceu, Jesus rompeu com toda a impossibilidade. Quando o anjo do Senhor anuncia para os pastores, isso também aqui já foi falado nesta noite de culto de Natal, acontece que os pastores estavam cuidando dos seus rebanhos, e de repente vem uma luz e os anjos ali visitam os pastores, e eles foram envolvidos pela glória do Senhor. Só que a mensagem do anjo foi o seguinte: olha, vocês vão até Belém, e lá na manjedoura vocês acharão uma criança envolto em panos, deitado na manjedoura. Que mensagem o Natal nos traz acerca disso também? O próprio Deus se envolveu em panos, mostrando que ele deixou o resplendor da sua glória e se humanizou, e vestiu a roupa que era nossa, e se fez homem em nosso lugar. Mas os pastores que estavam na vigília da noite foram envolvidos pela glória de Deus. Que lição tão bonita o Natal nos traz! Deus agora, ele reparte da sua glória com todo aquele que nele crê. Todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador pode desfrutar da glória de Deus, pode desfrutar das bênçãos celestiais, pode ser envolvido pelas coisas espirituais, ao passo que o próprio Deus se envolveu daquilo que é nosso. Quer dizer que Deus sabe quando você chora, Ele sabe quando você sente dor, Ele sabe quando você é traído, Ele sabe quando você é desprezado, porque tudo isso Deus viveu na pessoa de Jesus. Ele viveu a humanidade, Ele viveu o que você vive e o que eu vivo. A única diferença é que Ele nunca pecou. Eu e você somos pecadores, eu e você necessitamos de um Salvador que nos perdoe dos nossos pecados, que nos salve dos nossos pecados. Como foi a promessa, ele se chamará Jesus, porque salvará o povo dos seus pecados. Então, você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, dê um brado de glória nessa noite de Natal, dizendo: o meu Salvador nasceu, e ele vive em mim, ele é Emanuel, e quando eu caio, ele me levanta, e quando eu estou fraco, ele me sustenta, e quando eu estou duvidoso, ele me traz certeza. Adore ao Senhor por isso. E você que ainda não aceitou Jesus como Salvador e está participando deste culto e está dizendo: eu nunca ouvi uma palavra dessa, eu quero te dizer que essa é a palavra de Deus. Jesus veio para viver em seu lugar, para morrer em seu lugar. Ele veio para te garantir uma vida eterna.
por isso ele se envolveu em panos naquela manjedoura. E por que na manjedoura? Porque manjedoura é lugar de cordeiro, e ele veio como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas acontece que a Bíblia nos diz que há uma outra promessa da segunda vinda de Jesus. E não será Natal, porque não será dia de nascimento, mas será o final, né? Será a última página da história aqui nessa terra. Jesus virá, levará consigo aqueles que o receberam como Senhor e Salvador, para reinar com Ele. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, como os patriarcas e profetas aguardaram a promessa da vinda do Messias, e eles partiram para a eternidade aguardando o dia do nascimento e não viram, eu e você estamos aguardando o dia do retorno. Alguns dos nossos já tombaram sem ver este dia, mas eu quero que você desperte no seu coração e na sua alma esta bendita esperança. Jesus pode voltar ainda neste ano de 2020, e quando Ele voltar, nós iremos viver com Ele na eternidade. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, e que para você todo dia seja Natal. Amém. Nessa noite de Natal, você em seus lares, vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor, o único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Você que conhece esse hino, louve conosco com o nome Agnus Dei. Louvemos e bendizemos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amados irmãos e irmãs, acabamos de ouvir mais esta linda canção e que o nosso coração possa sempre estar adorando a Deus, sempre estar agradecendo ao Senhor, porque um dia Jesus veio a este mundo por amor a mim e a você e entregou a sua vida em resgate da minha e da sua. Então que você possa agradecer a Deus conosco nessa noite. Eu quero convidá-lo agora para a oração final deste culto. Vamos agradecer ao Senhor por esses momentos que passamos na sua presença, o adorando e o bendizendo. Oremos. Amado e querido Deus, nosso Pai celeste, graças nós te rendemos, Senhor, porque o Senhor amou este mundo de tal maneira que enviou Jesus, o seu Filho, para que viesse ao mundo e nascesse como um bebezinho. A sua palavra diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Glória ao teu nome, porque no teu projeto, Senhor, estava a minha vida e a vida de todos esses irmãos e irmãs que participam deste culto. O Senhor nos amou e por isso tomou a forma de homem e veio a este mundo em nosso favor. Pai Celeste, aceita, pois, a nossa adoração, a nossa gratidão, e que possamos viver o Natal todos os dias, a realidade do Cristo vivo e Senhor, o Salvador que nos perdoa dos pecados. Santo Deus, se agora alguém que participou deste culto está entregando a vida ao Senhor, receba-o como filho, filha, perdoando também os seus pecados, escrevendo os seus nomes no livro da vida. Abençoa toda a sua igreja e que possamos, Senhor, renovar em nós e gerar em nós as tuas promessas a cada dia, principalmente a promessa do teu retorno, da sua vinda gloriosa. Sê conosco, é o que nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Amém.